O café é bom. Bom dia! Cá estamos nós, eu de óculos emprestado, perdi o meu, não sei onde eu encontro aqui em casa. Então, peguei um óculos aí reserva, que é para poder enxergar. Coisas da idade que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo, né? Sempre é bom ter um óculos reserva dentro da mala. Mas cá estou eu. Com esse aqui, pelo menos, eu consigo enxergar. Não é bem o meu, mas eu consigo enxergar. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de ontem? Como é que foi a tua segunda-feira? E esse primeiro dia de dia útil, né? Desejo que tenha sido um dia repleto de novidades, repleto de encontros com pessoas com pensamentos diferentes e também, né, repleto de adversidades. Tá? Eu acho que nunca nós estamos passando por um momento, né, histórico, né? Lá em março eu escrevi um pequeno artigo que eu publiquei no meu Facebook, né, que eu falei que é tema de um livro, de um filme, né, o dia em que o mundo parou, né? E, e era uma coisa assim até um tanto, não ridícula, porque o mundo parou por diversos motivos. Quando eu digo o mundo parou, ele deu um trancaço e parou de fazer as mesmas coisas que estavam fazendo até então. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso que não afetou todo mundo, né? Mas agora nós estamos passando por uma situação em que afetou o mundo inteiro. E qualquer tipo de previsibilidade, previsão agora dos próximos meses, eu diria até o final do ano, né, é uma coisa assim um tanto surreal, né? Questão de retorno às aulas, né? O pessoal está dizendo que vai voltar para agosto. Eu acho muito difícil, né? Até podemos voltar em agosto, mas eu acho muito difícil. No meu entender, esse ano, o ano letivo está perdido, né? Mesmo com aquelas escolas que estão trabalhando com os seus alunos via online, né? Por onde eu passo, o que eu escuto por parte dos pais é que as escolas, né, infelizmente não estavam preparadas para esse longo período de isolamento, professores sem treinamento adequado, sem plataformas, não sabendo utilizar as plataformas, manter a atenção dos alunos, enfim. Nós estamos lidando com adversidades, com, com acasos, vamos dizer assim, tá? E nós precisamos estar preparados para este acaso. Como que nós fazemos para lidar com este acaso? Nós temos que abrir os braços e aceitá-lo do jeito como ele é. Nós querermos antecipar os fatos ou tentar prever futuro ou mesmo criar estratégias que sejam estratégias rígidas de longo prazo, hoje não é o momento, tá bem? E o que isso tudo tem a ver com milagres? Tem tudo a ver com milagres. Lembram que nós, desde o nossa primeira aula a respeito dos princípios ou os fundamentos dos milagres, o que é um milagre se não a mudança da nossa atitude mental, né? Então, o que eu vejo e percebo hoje muito, não só nas escolas, né, que eu acho um erro estarem apostando que em agosto vamos voltar. Tomara que a gente volte, mas o problema é a aposta, né? O cérebro ele fica um tanto preguiçoso, né, porque ele está apostando que vai voltar em agosto e a gente fica meio que empurrando com a barriga as coisas, ao invés de estar tomando atitudes agora. Mas isso ocorre também em todas as outras áreas, como por exemplo no comércio, na indústria, né, entre micros, pequenos, médios, grandes, né, empresários. E a mesma coisa, sabe? Nós temos que criar alternativas diante das adversidades. E o que é criar alternativas diante das adversidades? Eu preciso mudar a minha maneira de pensar perante os eventos que nós estamos hoje mergulhados, não é nem envolvidos, né? Porque estamos profundamente mergulhados nesses eventos. Então nós precisamos mudar a nossa atitude mental. Precisamos entender, por exemplo, na área do comércio, né, quem é esse nosso novo cliente, né? Quais são os mecanismos que eu posso utilizar para entrar em contato com os meus clientes. Esse meu cliente, que é um novo cliente, né, é um cliente que ele tem que tipo de necessidades hoje? O que é mais importante para ele?
Será que eu vou continuar a oferecer aos meus clientes os mesmos produtos, ou que sejam os mesmos produtos, mas da mesma forma? Será que todas esses elementos que nós estamos convivendo hoje, de alguma maneira, não está só afetando, mas fazendo com que os nossos clientes, que as pessoas de modo geral, não estejam repensando os seus valores, colocando num sistema mesmo de balança, de peso, né? Medindo que se realmente o que nós estávamos fazendo no passado vale ou valia tanto a pena, né? A forma como nós escolhemos, os princípios pelos quais nós escolhemos os nossos governadores, os nossos líderes políticos, os nossos prefeitos, bom, enfim, né? O que me leva, né, a tomar atitudes? Então, se milagres é uma mudança de atitude mental, essa mudança de atitude mental, repetindo, né, porque essa é a nossa introdução, a mudança de atitude mental vai reverberar na forma como eu comunico aquilo que eu penso, vai reverberar na maneira como eu sinto, tudo isso alinhado, emoção, palavra, pensamento, uníssono. Não é pensando para a esquerda, falando para a direita, sentindo para cima e, no final das contas, se comportando de uma outra jeito que não tenha nada a ver com os 3 primeiros elementos. Isso é estar fora do eixo. Estar dentro do eixo, o que é? É um alinhamento. Atitude mental, teu pensamento, palavras, emoções e teus comportamentos, todos eles ajustados. Perfeito? Quando você faz isso, você está dando o primeiro passo, vamos dizer, o grande passo, né, para provocar mudanças estruturais na tua vida. E mudanças que são permanentes, gente. São mudanças, como a gente diz assim, mudanças para toda a vida. Até que lá, em determinado momento, você reveja e se dê conta que você precisa modificar isso, né? Precisa transformar isso. Olá, quem é que está escrevendo aqui? A Kelly. Oi, eu tenho certeza que realizei um milagre em minha vida desde o início desta pandemia, pois vi oportunidades em fazer coisas que eu não podia fazer quando tinha uma rotina normal. Perfeito, Kelly, é isso mesmo, é exatamente isso. Todos nós temos um posicionamento a respeito da pandemia e de como a pandemia ela está sendo conduzida. E, gente, não importa qual seja o posicionamento, se é igual ou diverso do teu, todo posicionamento precisa ser respeitado. Nós estamos numa situação caótica a nível mundial, onde nós não conseguimos prever muitas coisas. Agora, o que a gente pode fazer é exatamente o que a Kátia está dizendo agora, né? Que é a Kelly, desculpe, Kelly. A Kelly está dizendo agora para nós que é isso mesmo, que é um milagre, Kelly. Tu estás, beijo no teu coração, é isso mesmo. Diante da adversidade, então a realidade bateu de frente contigo, não é verdade, Kelly? E botou abaixo teu castelo de cartas, não é? Como acho que acredito para quase 100% da população, né? Botou abaixo o castelinho de cartas, aquilo que as nossas certezas, inclusive no âmbito profissional, e o que nos obriga a ter que rever os processos. E aí o que acontece? Quando nós abrimos a nossa percepção, porque isso é um dos efeitos da mudança da atitude mental, não é, Kelly? A gente abre os olhos e a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita para poder continuar na jornada e alcançar objetivos ainda maiores ou outros objetivos já estão diante de ti. Isso não vai te ser ofertado, ninguém vai te trazer, sabe? Não vem na tua direção, não, já está ali. Basta abrir teus olhos, esticar o braço preguiçoso e pegar, trazer para ti. São as oportunidades. Parabéns, Kelly. Parabéns. Que você seja modelo, né, de mudança e de transformação para todas aquelas pessoas que estão à tua volta e principalmente para os jovens, para que eles se espelhem exatamente em pessoas como você, que diante de adversidades não se acovarda, não enverga, sabe? Encara ela de peito aberto, abre a tua atitude mental para novas possibilidades e o que acontece? Começam a surgir, né,
novas possibilidades e muitas vezes possibilidades ainda mais rentáveis. Perfeito? Gente, vamos falar sobre o nosso milagre de hoje, que nós já estamos no 19º milagre, né? 19 dias falando aqui sobre milagres, na verdade 18. Primeiro dia eu falei do primeiro e do segundo juntos. Então, o 19º milagre tem tudo a ver, Kelly, com o que nós estamos conversando aqui. Exato, no início fiquei bem perdida, e todos nós, Kelly, ficamos, e muitos estamos muito perdidos ainda, tá? No início fiquei bem perdida, e depois fiquei pensando no que eu poderia fazer, e eu não podia o que era mais complicado em momentos, em dias corridos. Obrigado pelas palavras. Nós, não vou dizer que tu mereces, tá? Porque merece com certeza, todos nós merecemos, tá? Merecemos o quê? Mudanças, mudanças, mudanças. Então agora o que nós temos, e pense dessa maneira, em todas as áreas, nós temos são oportunidades, sabe, de novos negócios, oportunidades de novos relacionamentos, oportunidades de novos ajustes. Então, por favor, né, saia da zona de conforto, arregace as mangas e vamos atrás de construir a nossa vida de uma forma ainda mais esplendorosa. Vamos lá. 19º milagre. Ou princípios, né? Estrutura dos milagres. Esse aqui eu vou ter que explicar devagarzinho para vocês, porque senão vai dar uma conotação extremamente teológica e não vai dar coisa boa, não. Vai ativar o teu sistema de crenças, talvez crenças mais negativas. Então vamos devagarzinho, vamos entendendo juntos aqui, tá? 19º diz assim: milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Frase linda, mas tem muitos conceitos aqui que podem ser entendidos individualmente de forma muito bacana, mas nós precisamos enganchar eles para ter uma linha contínua, né, de compreensão. Vamos lá, vamos começar. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só. Como assim? Vamos lá, vamos para a parte estrutural, fisiológica, inclusive, né, neurológica, né, da estrutura da mente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só. No momento que eu modifico a minha atitude mental, eu estou modificando a minha percepção sobre o todo, não é verdade? E aí o que acontece, né? A mudança da atitude mental faz com que o meu pensamento se torne mais flexível, bem mais flexível. Não é? Manter uma mesma atitude mental por todo sempre, isso demonstra o quê? Rigidez na forma de pensar. Flexibilidade, o que é? Conforme o problema que está diante de mim, a circunstância, né, da situação problema, eu posso ativar uma atitude mental um pouco diferente para tentar encontrar uma solução mais plástica, mais criativa e talvez, quizás, até inovadora, que é algo muito complicado, mas podemos, né, inovar e criar, sabe? Inovar numa nova, um novo plano de ação, uma nova tecnologia, bom, enfim, tá certo? Então, quando a minha mente ela fica mais plástica, né, ela fica mais solta, o que acontece com a minha percepção sensorial? Então, 5 canais de percepção sensorial, que é a minha visão, olfato, gustação, tato e a minha audição. Vamos pensar na audição, porque todos os outros órgãos sensoriais eles vão funcionar do mesmo jeito, tá? A minha visão ela se abre. E ao se abrir a minha visão, eu passo a perceber uma riqueza maior de elementos, né, que estão chegando até os meus olhos. Isso se chama acuidade sensorial. Acuidade o que é? É um detalhamento. Sensorialmente, por exemplo, na audição, na visão, na audição, eu passo a perceber sons que antes eu não prestava atenção. No campo da visão, eu começo a perceber detalhes de cores, de pequenos elementos, de movimentos que antes eu não estava percebendo. Chamamos isso, né, de essa acuidade, ela fica mais refinada, perfeito? E ao observar o outro, né,
eu passo a enxergar o outro como ele é. Como assim? Basta mudar a tua atitude mental. Basta mudar a atitude mental e mudar a atitude mental direcionando ela para quê? Para milagres. Então, o que, que é? Como assim para milagres? Por que, que eu passo a perceber o outro tal qual ele é? Vamos lá, gente, que a gente já viu nas últimas aulas, né? Milagres, um milagre, a vontade do milagre, o objetivo, o desafio, o querer, o que eu quero, a graça que eu quero alcançar, isso emana da onde? Da tua razão ou de tua alma? De tua alma. E a alma é um dos muitos nomes que nós damos para amor. Por quê? Porque a alma, ela é o amor em bruto, perfeito? E o que, que tem dentro do amor? O amor ele tem uma estrutura subjacente, que é como se fosse uma equação. Se eu ativo essa equação, eu ativo o amor dentro de mim. O amor é a junção de dois elementos, que é a paixão, que é algo que já vem conosco, é instintivo, e é adicionado algo que é humano. Não tem muito a ver com o lado, até tem a ver com o lado bicho, mas tem a ver com a nossa, mais é com a nossa humanidade, que é a sabedoria. Quando eu junto esses dois elementos, a fusão dos dois elementos me permite adentrar um espaço que nós chamamos de estado de amor. É o espaço onde ocorre o amor, meu estado de amor. Perfeito? E, portanto, o amor ele é sábio. E dentro de um estado de amor, né, que é o que ocorre durante todo o processo, né, de um milagre, a minha percepção ela se torna uma percepção amorosa. E como é uma percepção amorosa, ela fica totalmente destituída desses valores ou dessas crenças mundanas, de pecado, de certo, de errado, de melhor, de pior, vai para o céu, vai para o inferno, vai preso, não vai preso. O amor ele limpa tudo isso. Ele tira da mente todos esses quaisquer tipos de preconceitos, saem da tua mente. Por quê? Porque o estado de amor deixa o teu cérebro dentro de um estado de profunda sabedoria. Então eu não preciso dessas crenças obtusas, esses valores obtusos para tentar compreender o mundo. Dentro do estado de amor, acredite, você percebe o mundo tal qual ele é e você não precisa acreditar naquilo que você está vendo, porque é aquilo mesmo. Você não precisa julgar nem entender com mais profundidade. Por quê? Porque esse raciocínio, que a sabedoria é uma forma de raciocinar, né, os elementos. Sabedoria não é um conjunto de conhecimentos, é a maneira como você processa esses conhecimentos. É uma forma de pensar, que é uma forma de pensar onde o sujeito ele está totalmente aberto para o aprender. Daí que a sabedoria também é um estado de profunda humildade. A pessoa, para estar aberta a aprender, ela tem que reconhecer duas coisas. Ela tem que reconhecer as suas limitações, mas também tem que reconhecer as suas virtudes. Se a pessoa não reconhecer as duas coisas, nós chamamos de falso humilde. Aquelas pessoas que só reconhecem os seus defeitos, né? Porque aprenderam erradamente que falar de suas virtudes é fazer propaganda de si mesmo, isso é feio. Porque isso é coisa de gente que tem o nariz levantado demais, pessoas, né, que são prepotentes. Né? Então elas não falam das suas virtudes, só falam dos seus defeitos. Isso é o falso humilde. Humilde é aquele que reconhece o todo. Você que consegue fazer uma avaliação 360 graus de si mesmo. Perfeito? E dentro do estado de amor, né, o amor para ser executado, colocado em prática, exige uma humildade tremenda. Por quê? Porque dentro do estado de amor eu me dou conta de uma forma claríssima as minhas limitações também. E o que o estado de amor me obriga a fazer? Porque o amor ele é muito cruel. O amor não tem muita conversinha não tem muito, meu bem, vem cá, senta aqui, vou te dar um colo, vou, né, te dar um aconchego. Não, o amor ele é cruel. Ele se dá conta que está te faltando uma habilidade para continuar na jornada, nesse caminho do amor, ele te puxa as orelhas na mesma hora. Leonardo, vamos aprender, sabe? E é uma coisa exasperante, porque o amor te faz pensar no que tu tem que aprender diuturnamente. A cada minuto, ele te chama a atenção.
Você olha para os lugares, olha para pessoas caminhando na rua, olha filmes, e daqui a pouco tu tá prestando atenção em detalhes que estão, de estímulos que estão chegando até a ti, que tem a ver com o aprendizado que tu tens que fazer. Então o amor, ele cobra incessantemente todos os dias. Dentro de um estado de amor, né, que é a expressão, uma expressão divina, né, de nossa alma, é, dessa massa, é desse barro, né, de onde brota, é desse solo fértil, é de onde florescem os nossos milagres. Perfeito? Então, o que acontece, né, quando eu começo a provocar... Veja, eu não alcancei a graça que eu desejo ainda. Eu estou começando o processo de milagres. Né? Semelhante atrai semelhantes, primeira questão. Então, no momento que eu começo a forçar, a me esforçar, a provocar milagres na minha vida pessoal, ao olhar à minha volta, eu começo a perceber outras pessoas que já estão nesse mesmo movimento ou que estão iniciando junto comigo. Sabe? É como você olha, é como se tivessem lâmpadas de uma certa cor em cima da cabeça dessas pessoas, né, sustentadas por um chapéu com uma cor chamante, e todas as pessoas que têm esse chapéu de cor chamante com essa lâmpada, né, todas elas são pessoas, é o sinal que todas elas estão, né, já imbuídas né, junto com outras pessoas. Muito bem, auxiliando outras pessoas. Então veja só, eu passo a perceber essas pessoas. Né? Então, o que está escrito aqui, milagres fazem com que as mentes sejam uma só. Então, quando eu estou num estado de milagres, né, pegando ainda apenas pelo viés daquela aproximação, tá? Baseado naquele ditado que semelhante atrai semelhante, né? Eu vou me aproximar de outras pessoas que também estão provocando milagres. Olha só a Kelly, né? Kelly, e aí tu resolveu mudar, né, o teu paradigma, girar esse contexto que tu estás inserida, e ao girar ele tu começou a perceber alternativas, portas abertas, escancaradas diante de ti. Pois bem, quando tu deu esse primeiro passo, ficou fácil de tu identificar outras pessoas que também estão na mesma onda, que estão no mesmo caminho. Nós chamamos de viajantes, né, que estão indo em direção à mesma cidade, viajantes que estão caminhando a pé. Né? Então, há vários trajetos que nós podemos fazer, né? Viagens, são viagens terapêuticas no sentido de facilitar a mudança da tua atitude mental. Eu moro aqui na região metropolitana de Florianópolis, uma cidade chamada Palhoça, né? E uma cidadezinha outra, bem colada aqui do lado, chamada Santo Amaro da Imperatriz. Essa cidade, ela tem um sem números de caminhos onde as pessoas vão fazer as tais das trilhas. Né? É uma cidade que tem um excesso de cachoeiras. Então, excesso, o que eu quero dizer é que tem inúmeras cachoeiras, porque é uma cidade que fica bem no pé da serra. Né? Então, aquelas águas todas vêm descendo, né, por meio das montanhas, por meio da serra, e desaguam todas ali em Santo Amaro. Então, finais de semana é um local que está cheio de pessoas fazendo, né, essas trilhas, que eu gosto de dizer de fazendo o caminho. Então, você vai fazer esse caminho, e ao fazer o caminho, alguém está do teu lado, começa, eu estou com sede, tu oferece o teu cantil, ela te devolve. Muito bem, muito bem. Gente, olha, eu estou aqui com acabaram de anunciar aqui que eu estou com uma baixíssima qualidade de conexão, apesar de ser o primeiro horário da manhã. Esse é um problema que nós estamos aqui em toda a região, aqui na cidade onde eu moro e no bairro. Caso caia a conexão, eu vou reiniciar o meu modem, vou precisar provavelmente de uns 5 minutos. Tá? Então é o momento de todo mundo ir no banheiro, tomar um cafezinho e voltar, porque eu toco a aula, né, já logo a seguir, tá bem? Então vamos lá. Então, quando nós estamos no caminho, o caminho ele começa a nos aproximar de pessoas que estão na mesma vibração que nós.
Aí alguém se aproxima de mim e pede, diz que está com sede, eu ofereço o meu cantil, e a pessoa ela me devolve um queijo, um alimento, uma fruta para eu poder comer, e dali começa um bate-papo. E naquele bate-papo a gente percebe o quê? Que nós temos interesses comuns, casualmente estamos indo em direção à mesma cachoeira, casualmente nós vamos para chegar naquela cachoeira que tem N caminhos diferentes, decidimos fazer os caminhos, o mesmo tipo de caminho. Né? E é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas começam a se aproximar e à medida que elas vão conversando, né, nós temos aquela sensação da tal da alma gêmea, né? Porque a gente começa a conversar e no meio da minha frase a outra pessoa ela conclui corretamente o que eu tenho para dizer. E quando ela está trazendo as ideias dela, eu, puxa vida, eu já sei o que ela vai falar e eu concluo e é exatamente o que ela quer concluir. Ela fala de lugares onde ela já viajou e eu, estranhamente, eu também já fui para esses lugares. Eu conheço pessoas que me trouxeram informações riquíssimas a respeito desse lugar. E nós temos uma percepção que somos conhecidos já de longa data, de muito tempo. Então, quando nós estamos no caminho, né, no caminho dos milagres, no caso, o que ocorre? Essas mentes semelhantes, elas começam a naturalmente se aproximar. Essa é uma primeira questão. A segunda questão qual é? A minha percepção, como ela fica muito aberta, eu começo a perceber os detalhes das outras pessoas. E eu começo, nesse sentido, a compreender a forma como elas se comunicam, a maneira como elas pensam. E isso aproxima a minha mente da mente delas. E existe um terceiro elemento. Qual é esse terceiro elemento? É um elemento lindo e, ao mesmo tempo, poético. Alma é um dos muitos nomes que nós damos por amor e vice-versa. Então significa que o amor ele existe em você e existe em mim. Quando ou eu ou tu, né, resolvemos ativar a nossa, né, o nosso processo de mudança de atitude mental, nós estamos nos conectando com a nossa alma. E a minha alma, de uma forma silenciosa, vai se entrelaçar com a tua alma. O meu amor se entrelaça com o teu amor de uma forma silenciosa. Você não precisa estar olhando para mim e eu não preciso estar olhando para ti. Apenas a presença física um e do outro faz com que essa energia, esse calor vá convergir em direção ao outro. São como duas fumacinhas que se procuram, né, no meio do espaço e cria-se então uma ligação, aonde todas as mentes elas passam a estar interligadas. Jung, um psiquiatra maluquíssimo, ele né, do início do século passado, estou falando de 1920, 1930, né, ele bateu de frente com um grande psiquiatra da época chamado Sigmund Freud. E ele bateu de frente porque Freud havia definido a psicanálise dentro de um formato e deixou muito claro, qualquer um que quiser fazer uma contribuição, trazer uma nova ideia, fazer uma releitura da psicanálise, está expulso da psicanálise. Né? Que foi eu que criei, sou eu o dono da psicanálise, ninguém pode pensar diferente de mim. E o Jung ele resolveu dar um rolé pela Ásia. Né? E lá na Ásia, naquela época, né, se utilizava muitos psicodélicos, né? Se fumava muito haxixe, drogas. Era um continente com países com uma cultura completamente às avessas comparado com a Europa de então. Né? E Jung resolveu conhecer a Ásia, né? Que era muito comum na época, era uma viagem que todo mundo queria fazer, ou enfim, né? E Jung foi, e quando ele retorna da Ásia, ele retorna com uma nova maneira de pensar a psicanálise. Eu diria uma maneira mais espiritualizada da própria psicanálise. E é óbvio que Freud cortou os baratos dele. O que Jung ele fez? Ele provocou um milagre. Ele mudou a atitude mental dele e, além de mudar a atitude mental dele, ele, com um pulso muito firme, ele se manteve régio, né? Régio durante o caminho. Ele teve uma visão.
E dentro dessa visão ele conseguiu construir toda uma teoria a partir da psicanálise, a ideia de Freud, né? Mas já diferente, já diversa, muito diferente da ideia original. Então essa contribuição fez com que a psicanálise ela pudesse crescer e crescer muito. E o que ocorreu com isso? Muitas pessoas começaram a se sintonizar, né, com a nova teoria da psicanálise criada por Carl Jung. Né? E hoje os chamados Jungianos, né, são uma comunidade muito grande, né, muito forte, né, não em todo o mundo, né, em alguns países da Europa, aqui no Brasil também tem uma leva muito forte, né, dentro dos Jungianos, né, mas isso demonstra o quê? Que na medida que você vai provocando mudanças na tua atitude mental, outras pessoas que estão na mesma vibração se aproximam de ti. Perfeito? E o Jung, ele construiu um conceito, né, que é muito conhecido dentro do budismo, né, que diz assim, diz respeito a um inconsciente coletivo. O que seria, de uma forma bem bruta, falando sobre o que é o inconsciente coletivo? Nós temos esse nosso pensamento de razão concreto, né, consciente, que eu sei o que eu estou pensando. E dentro do nosso cérebro existiria um outro tipo de pensamento, que é um pensamento mais sutil, né, muito mais sutil. Para quem entende um pouquinho de computadores, de hardware, seria o HD, que seria o meu consciente, e eu tenho um outro pensamento que permite... Ó, tá travando, tá? Se travar de vez, eu vou lá e vou reiniciar. Tá? E um outro pensamento que seria a memória RAM, que permite que a gente utilize as informações que estão lá no HD de forma mais rápida. Né? Então, esse pensamento, que, né, no caso que é o do inconsciente, né, ele é um pensamento que ele se interliga com o pensamento das outras pessoas de modo silencioso. Então, o consciente é a fala, nós conversamos com controle a respeito dos conteúdos e do que eu pretendo, né, a ideia que eu pretendo comunicar. Então, isso é um processo que é mais consciente. O inconsciente ele é silencioso. E esse inconsciente, ele transmite, ele emite informações também, mas ele emite numa frequência diferente, que apenas o inconsciente da outra pessoa consegue absorver e dialogar. Então, as pessoas dialogam de boca fechada através dos seus inconscientes. E existe, então, no meio de uma multidão, uma conversa ruidosa de todos os inconscientes. E é uma conversa diferente, porque ela não respeita essa nossa métrica de fala, de tempo. Né? Ela é uma conversa que lida com um número de elementos estrondosamente grandes, diversos, né, como uma constelação, né, de estrelas, né, com bilhões de estrelas, que todas elas estão se comunicando e trafegando informações ao mesmo tempo. Então Jung traz essa ideia desse conceito de um inconsciente coletivo. Pois bem, no momento que nós estamos praticando os milagres, o que ocorre? É como um inconsciente coletivo. Eu poderia dizer seria como um milagre coletivo, né? Com uma atitude mental agora coletiva, onde as pessoas como um todo passam a se conectar através da sua atitude mental milagrosa. Perfeito? Vamos um pouquinho mais adiante, tá? Então, milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus, tá? Então, eu vou tomar a liberdade, né, de trocar a palavra Deus por atitude mental. Então, ficaria a frase assim: milagres, e que é permitido, né, na leitura desse livro, né? Milagres fazem com que as mentes sejam uma só perante a atitude mental, né? Eles dependem, os milagres, né? Eles dependem da cooperação, né? Então, nesse sentido, quando nós estamos provocando milagres que afetam um coletivo, são milagres que afetam um grupo de pessoas, os milagres eles necessitam de cooperação.
necessita o quê? Né? Que o meu milagre, né? Que a mudança da minha atitude mental fortaleça o teu. E a tua mudança de atitude mental venha servir de alicerce para fortalecer o meu milagre. Então, olha só no caso da Kelly. Kelly, né, tu alcançou uma graça, né, que é a manifestação do milagre. Maravilha, que veio de uma mudança de atitude mental, vai lá, atingir o teu objetivo. Vamos devolver isso para o universo? O que é devolver para o universo? É fazer com que esse teu resultado, Kelly, né, dessa tua graça alcançada, possa beneficiar de uma forma amorosa, né, amiga, outras pessoas também. Como, como era o mundo, vou dizer era o mundo, foi o mundo, né, antes dessa peste medonha, né, desse vírus medonho, né? As pessoas eram extremamente egocêntricas, pensavam nos seus resultados só para si. Eu tive um resultado na minha vida profissional, cresci, fiz isso, aquilo, outro, e os outros? Azar os outros. Os outros têm mãos, têm perna, têm pé, têm cérebro, têm língua, têm olho. Eles que se virem, eles que vão atrás de ter os resultados por conta própria. E esse resultado é só meu. É só meu, não divido, não compartilho com ninguém. Olha a mão, pegando, mão de vaca, né? Pegando e retendo. Né? São pessoas que retêm excessivamente para si, não sabem compartilhar. Aí o que ocorre, num gráfico, elas crescem, 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 e quando atingem aquele pico, paf, elas despencam. Despencam porque no momento que elas necessitarem da mão amiga das pessoas que estão à volta, para o que for, não vão ter. É aquele empresário, né, é só ele que vende aquele produto, né, na região, ele se dá o direito de ser extremamente mal educado, grosso, tosco com as pessoas. Né? É só ele que vende. Ele tem um monopólio. As pessoas são obrigadas a comprar com ele. O problema é quando chegar a concorrência. Quando chegar a concorrência e a concorrência tiver der um tratamento melhor para os teus clientes, eles podem até cobrar um pouco mais caro. Mas os teus clientes vão te abandonar e vão para o concorrente que cobra um pouquinho mais caro. Entende? Então, não é a lei como é que se diz? A regra, né, do estímulo-resposta. Né? É uma resposta que eu estou tendo aos estímulos que eu lancei no meio do meu universo. E lá, Kátia, né, está beneficiando nitidamente. Claro, Kelly, é isso que tem que acontecer. Isso que tem que acontecer. Então, a minha prosperidade, Kelly, ela tem que afetar a tua prosperidade. Lelê, a minha prosperidade tem que afetar a tua prosperidade. Ainda há pouco estive trabalhando, né, ontem, né, com uma parceira maravilhosa, que hoje é uma diretora de um hospital oncológico na cidade de Maringá. E um dos grandes desafios dela nesses anos todos, né, mais de 5 anos administrando aquele hospital, foi de humanizar o hospital. Sabe? E nesse processo de humanização, o que aconteceu? Vários milagres foram alcançados por ela, na vida pessoal dela, a partir do trabalho com o hospital. E você sabe o que essa maluquinha fez? Ela pegou tudo aquilo que ela recebeu e devolveu. Dos seus aprendizados, do seu crescimento pessoal. E devolveu no formato de desafios, instigando, incomodando. Ok, voltou aqui de novo. Gente, tá uma coisa aqui a nossa internet. Então, a Lelê, o que ela fez? Ela começou a instigar, começou a provocar as pessoas, de uma forma amorosa, a fazerem mudanças pessoais. Né? Eu não posso obrigar alguém a se transformar. O máximo que eu posso fazer, como a gente aprende na PNL, né, e que são os trabalhos de mentoring são muito baseados nisso, né? O que eu posso é provocar as pessoas. Provocar, fazer com que elas se sintam, de certa forma, desafiadas a quererem se superar e se transformarem em seres humanos melhores. Né?
Então, isso é o fundamental. Então, os milagres, quando nós estamos trabalhando com o coletivo, que é o que a Kelly está fazendo, maravilha, Kelly, tá? Nós precisamos de cooperação. Precisamos, sim, de cooperação de todas as cabeças pensantes. Todas. Olha lá, voltando de novo a esse período que nós nos encontramos no mundo inteiro, né? De reclusão, de isolamento, impossibilidade de trabalhar, empresas inteiras quebrando, com pessoas demitidas, massas de pessoas já nas ruas demitidas. O que nós vamos fazer? Nós vamos sentar no cordão da calçada e começar a choramingar aquilo que a gente perdeu? Querer responsabilizar Beltrano, Ciclano? Não adianta, gente. O copo de cristal ele quebrou e não tenta usar colinha para consertar copo de cristal, que fica uma porcaria. Botar o copo na boca, tu vai te lanhar inteiro, tu vai cortar todos os teus lábios. Bota fora. O que é botar fora? Terminou um ciclo. Terminou um ciclo. Fomos obrigados a ter que antecipar o término de um ciclo inteiro. O que tem dentro desse ciclo? Um processo de aprendizagem, nesse nosso momento que nós estávamos, pré-Covid. Daqui para frente, nós estamos entrando num novo ciclo. E aqueles que não entrarem nesse novo ciclo vão patinar e vão quebrar. De fato vão quebrar. Mas não vão... Ah, Leonardo, mas eu já quebrei. Amigo, tu pode ter quebrado a tua empresa, tu pode ter quebrado o teu negócio, mas você não quebrou o teu conhecimento. Você levou quantos anos para construir o teu negócio? 10 anos? Maravilha, 10 anos. Você levou 10 anos porque você era incompetente, no sentido de não ter o conhecimento, as competências para poder fazer isso mais rápido. Você levou 10 anos de aprendizados. Então, aquela velha história, se você voltasse a 10 anos atrás, com a mentalidade que tu tens hoje, o que tu teria construído? 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes mais. Pois, meu amigo, minha amiga, você tem o conhecimento. E olha o que aconteceu. É como se você tivesse voltando... Eu não estou tentando diminuir o impacto, por favor, mas é direcionar a tua forma de pensar para futuro, construção. Se eu quero construir, eu não vou ficar chorando as mágoas do que eu perdi. Perdido tá. Vira a página, né? O problema está resolvido. Tem como restituir? Não tem. O que tem é o quê? Eu dar um passo para trás, repensar minhas estratégias e fazer diferente. Levando e tendo comigo agora algo que eu não tinha, que é o que se chama capital intelectual, que é um conhecimento de 10 anos, de 5 anos, de todo, né, que eu acumulei nesses últimos anos dentro da minha empresa. Leonardo, eu não sou empresário, eu sou um colaborador, sou um funcionário. E o que eu faço? A mesma coisa. O teu currículo hoje ele vale mais do que há 10, 20 anos atrás. Além do que, é claro, preste atenção, nós entramos num novo ciclo, e nesse novo ciclo há determinadas habilidades que são vitais. Por exemplo, saber trabalhar em home office, trabalhar online. Ah, eu não sei e não quero. Está fora do mercado, amigo. Está fora do mercado. Não quero ser mais objetivo com as palavras em reuniões, ou mesmo ter que negociar por chat, escrevendo, está fora do mercado. Compreender que hoje não quero compreender que as necessidades das pessoas hoje passam pelo conforto. Eu tenho um grande amigo meu, um economista, um cara, já fiz todas as propostas para ele fazer uma live comigo a respeito de economia, né? A visão da economia para o Brasil, né, para o futuro do Brasil, porque ele é uma pessoa, né, um brasilianista como eu, assim, sabe? Ele é brasileiro mesmo, ele defende a identidade do brasileiro, né? Não tem essa coisa, né, essa coisa de brasileiro pejorativa, não. O brasileiro é um indivíduo forte, né? Nós temos uma tradição dentro desse país que é de superação. Todos nós fomos criados diante de adversidades drásticas e querendo nos superar. E isso é um grande milagre no nosso país. Isso é um grande milagre, uma característica milagrosa do nosso povo, gente. Não é verdade? De a gente não se mexer, de a gente não se ajoelhar.
diante do problema, diante da adversidade, mesmo quando ela é imposta por terceiros, não importa. Eu vou encontrar uma alternativa sim. Agora, neste momento, a alternativa, né, é provocar aprendizados. Eu preciso aprender, eu preciso rapidamente desenvolver habilidades que eu não tinha há 4 meses atrás, há 5 meses atrás. Preciso desenvolver para acelerar esse processo de milagres e também para eu cooperar com os demais. Sair da passividade esperando que uma alma penada, uma alma, né, de bondade venha, né, me tirar desse meu buraco pessoal. De jeito nenhum. Os milagres dependem de cooperação porque a filiação é a soma de tudo o que a nossa atitude mental criou. Né? Filiação, né, é de filho, né, ou que filiado, né, que você está baixo a tutela de uma entidade. Então eu sou filiado a um clube. Esse clube ele tem uma diretoria e eu tenho que cumprir as regras do que a diretoria manda. Né? Eu sou filiado a uma associação. Quando eu me filiei, né, essa associação já tinha uma diretoria, um grupo gestor, e eu tenho que me adequar àquilo que esse grupo ele manda. Então, eu estou num papel de filho em relação às instituições em si. Tá? Então, quando diz que os milagres dependem da cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que a nossa atitude mental tem a capacidade de criar. Né? Então, a própria frase ela já é lógica. Né? O que ela nos diz o que é? Que os milagres, quando coletivos, né, eles dependem de cooperação. Porque todos nós estamos filiados, né, a algo maior. E esse algo maior, de novo, o que é? Os milagres emanam da onde? Emanam de nossa alma, não é verdade? Então, tudo que acontece de mudanças à nossa volta tem como raiz primeira a nossa alma. Tem como raiz primeira, né, esse amor, né, essa sabedoria profunda. Esse é o ponto de partida. E é algo que a nossa atitude mental concebe e, portanto, cria. Daí a necessidade de estarmos todos, e quanto mais pessoas estiverem juntas, unidas nesse processo de construção de milagres, né, mais nós vamos avançar, mais nós vamos evoluir, mais nós vamos crescer, mais prósperos nós seremos. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando da questão venal de dinheiro, sabe, de moeda, porque isso é a parte mais ordinária. Isso é consequência de todo o resto que nós estamos fazendo. Estamos fazendo direitinho o tema de casa, todo mundo vai crescer financeiramente, ponto. Terminou a discussão. Eu falo das outras áreas que são muito mais desafiadoras do que a questão financeira. E acreditem que é. Dinheiro é consequência. Consequência de atitudes corretas sendo praticadas de formas corretas. Prosperar na tua vida familiar, gente. Do que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ter uma família toda desagregada. Prosperar na tua vida afetiva, amorosa. Do que adianta tu ter uma família, ter todo o dinheiro do mundo, se o teu relacionamento afetivo está todo ele despedaçado? Um divórcio, uma separação, né, afeta o teu relacionamento com teus filhos. A família ela fica desestruturada. Do que adianta tu ter todo o dinheiro do mundo e tu não ter amigos? Amigos. Pessoas com quem você possa contar. Pessoas que você possa falar para elas, falar dos teus erros, dos teus pecados, e essas pessoas não vão dar tapinhas apenas nas tuas costas, vão te orientar, vão te puxar as orelhas, vão te chamar a atenção, para que você volte para o caminho. Do que adianta ter todo o dinheiro do mundo e não poder beber da felicidade, não poder beber da alegria de viver? Do que adianta? Quando nós estamos provocando milagres, automaticamente somos convidados a fazer parte de uma comunidade. E nós vamos estar filiados a essa comunidade.
E é uma comunidade que você passa a fazer parte sem precisar assinar contrato, pagar mensalidade. É uma comunidade chamada a comunidade do bem, a comunidade do amor, que são pessoas que são voltadas a fazerem o bem. E, gente, depois que você começa a provocar milagres na tua própria vida, você andando nas ruas, você começa a identificar como existem pessoas bacanas lá fora. Pessoas que são boas, sabe? De coração bom, de atitudes boas. Como tem pessoas boas. Mas semelhante atrai semelhante. Quem acredita que lá fora é uma selvageria e que todas as pessoas são pessoas horríveis, sinto muito. Né? É isso o que você vai se deparar e vai acabar indo em direção a, né? Aquilo que você acredita e aquilo que você pensa. Afinal de contas, quem você é? Você não é o resultado do histórico da tua vida, a somatória de experiências da tua vida. Tu és, que isso é o conceito de identidade, aquilo que tu decide ser hoje. Tu és aquilo que você quer ser hoje e o daqui para frente. E muito disso que você afirma, reafirma todos os dias, que você diz querer ser, está baseado no teu sistema de crenças, que é as tuas regras, que determinam como você vai ver, interpretar e julgar do teu próprio comportamento, do comportamento das outras pessoas. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade e não do tempo. Dentro de um estado de milagres, né, dentro desse processo de milagres, o tempo se torna relativo. Por quê? Porque o tempo não é importante. Não é importante. Um jovem de 18 anos de idade, 25 anos de idade, pode provocar milagres. Crianças provocam milagres. E há muitas pessoas que dizem, né, de que não querem mais investir no seu crescimento pessoal. Por quê? Porque a vida já lhe passou. Se tornaram velhas demais. Estão ultrapassadas. Não conseguem mais acompanhar os avanços tecnológicos, os conceitos. E, de verdade, por detrás de todo esse chororô de vitimez, o que existe é uma profunda preguiça, né, de arregaçar, nessa altura da vida, arregaçar as mangas e voltar à ativa. Sair dessas férias contínuas, chamada aposentadoria, e não é somente a aposentadoria de trabalho mesmo, né, recebendo uma aposentadoria do INSS, né. Não é só isso, é aposentadoria para a vida. Há pessoas que já dizem, não, na minha altura do campeonato, sabe, começar um novo casamento, nem pensar, sabe? Já foi uma dureza ter que sair do primeiro, eu vou começar um segundo. E quando diz isso, não está dizendo isso especificamente para casamentos, a pessoa está se referindo a relacionamentos. Ela está fechada para relacionamentos. Então, o amor, né, que uma das áreas onde o amor ele é colocado em prática, que é nas relações, essa pessoa ela fechou a porta. O que vai acontecer nessa área? Ela vai adoecer. E o tempo vai ter um outro significado para ela. Qual vai ter o significado? Ela vai começar a contar o tempo no relógio e vai perceber que a vida custa a passar, porque a vida se tornou insossa. Porque sem a alegria de viver, sem o êxtase, sem o amor, a vida ela é insossa. Todos os dias naquela rotina, fazendo sempre as mesmas coisas. A emoção é a graxa das engrenagens. Imagine uma máquina gigantesca, cheia de engrenagens, de metal, de ferro, de aço. Elas precisam estar, né, funcionando umas sobre as outras, as engrenagens. E elas necessitam de quê? De óleo, de graxa, que é para não começar a criar muito atrito e quebrar. As engrenagens é o que em relacionamentos a gente chama de estrutura de relacionamento. São as engrenagens. E a estrutura em um relacionamento ou em relacionamentos é o que determina a longevidade de um relacionamento. Relacionamentos que são bem estruturados são relacionamentos longevos, que duram mais, né? Porque pressupõem terem mais substância, né? Estrutura, que é um conjunto de conhecimentos, de habilidades, competências
que me permitem resolver os probleminhas do feijão com arroz do dia a dia. Que pessoas imaturas nem isso conseguem, com o primeiro probleminha, sabe? Aquele probleminha de merda, probleminha desse tamanho de um relacionamento, já ficam em estado de desespero e rompem, vão para o próximo, porque esse está dando problema. Como que se os próximos não fossem oferecer problemas. Relacionamentos, a gente está administrando todos os dias problemas. E como é que a gente administra problemas de uma forma milagrosa e evolutiva, que tem a ver com o 19º milagre? Nós temos que estar abertos para aprender. Quanto mais eu aprender, mais o relacionamento ele se torna leve, fluido, divertido, gostoso. Eu sinto vontade de voltar para casa para estar próximo. Se eu vou jogar futebol, porque eu marquei com os amigos, eu vou trazer a minha esposa, eu vou trazer meus filhos. Por quê? Porque eu quero jogar futebol, mas eu quero estar junto com a minha família, com a pessoa que eu amo. O que não quer dizer que, eventualmente, né, ou boa parte das vezes, eu não faço esse programa sozinho. Mas eu quero estar junto. Diferentemente do que eu vejo em muita cancha de futebol, muita quadra de tênis, muitos cursos de MBA, de especialização, onde eu encontro pessoas que estão fugindo de suas casas, de seus lares, de seus relacionamentos, através dessas atividades. Estão indo buscar encontrar outras pessoas, porque já não sabem, já não suportam aquelas que estão junto com elas por inabilidade pessoal, não sabem como se relacionar. Então, o que acontece quando nós estamos dentro de um estado de amor, que é o estado do milagre? O amor ele te faz tu perder a noção de tempo e espaço. Jovens enamorados se encontram na rua entre uma atividade e outra e fazem a burrada de tocarem, encostarem os seus lábios. E aquele beijo apaixonado, o que acontece com a noção de tempo e espaço? Espaço, passam a fazer coisas na frente de todo mundo que, se for filmado e eles assistirem depois, vão ter vergonha do que estão fazendo, porque eles perdem a noção de espaço. E o tempo, aquele beijo que era para ser só um selinho, quando eles se dão conta, já passou 40 minutos. Estão lá com os beijos, com os lábios todos assados, gostosamente assados de tanto que se beijaram. A gente perde a noção do tempo. Daí que quando nós estamos focados, imbuídos em provocar milagres na minha vida pessoal e auxiliar as pessoas, com generosidade, auxiliar as pessoas a também galgarem esses degrauzinhos, nessa escada evolutiva, provocando milagres na vida pessoal, o tempo eles desaparece. E quando o tempo desaparece, e com isso hoje eu concluo, eu não consigo mais ler, ver o tempo escrito no rosto das pessoas. As marcas do tempo, o que a gente chama de envelhecimento, deixa de existir. É quando a gente olha para o outro como um ser de luz. Ele já não tem mais uma estética prévia, tipo aquilo que a moda dita como belo, como lindo. Não. A beleza, a verdadeira beleza, ela emana da alma. A verdadeira beleza emana do teu amor pessoal. E quando tu está exercendo esse amor, que é o grande milagre, tu te torna um ser de luz. E as pessoas vão se aproximar de ti pela luz que tu emana. Já não mais pelo teu sobrenome, pela tua profissão, pela tua atividade profissional, não mais pelo teu dinheiro, não mais pela tua aparência, pela tua casa, pelo